Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, dessa vez o primeiro episódio desse ano que chegou aí, o ano de 2021, é a primeira leitura do ano de 2021 e também o primeiro episódio aqui do Bookcast em 2021. Quero desejar a vocês um feliz ano novo, meio atrasado, né? Esse episódio tá entrando no ar meio que na metade de janeiro, mas eu decidi tirar umas férias aí junto com as minhas férias do meu trabalho, decidi tirar umas férias do Bookcast também e, consequentemente, deixei a leitura um pouco de lado nessas primeiras 2 semanas do ano, mas agora já tô voltando ao cronograma de leituras, né? E começando o ano com um baita livro que eu vou trazer aqui para vocês. Então, de novo, desejando vocês um feliz ano novo. Quero que o ano de vocês seja tudo que vocês desejam que seja. Tomara que a vacina chegue logo para que essa pandemia acabe. 2020 foi um ano bem bizarro, assim, e a gente espera que 2021 seja um ano bem melhor. Eu sinto uma esperança, assim, das pessoas, uma energia positiva das pessoas para 2021. Então talvez a gente tenha um ano bem legal, talvez melhor do que melhor que 2021 não é muito difícil de ser, né? É só ser um ano normal que já vai ser 1000 vezes melhor que 2020. Mas quero desejar a vocês um feliz ano novo e muito obrigado para quem tá ouvindo esse primeiro episódio aqui, o episódio 18 do Bookcast, que nada mais é do que um podcast criado para eu comentar as leituras que eu venho fazendo e trago aqui para vocês as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo e tá sendo bem legal fazer, tá sendo bem legal ouvir e ler o feedback de vocês de, eu preciso de uma dica de livro, eu ouço o teu podcast, eu curto muito o teu podcast, eu ouço para fazer outras coisas. Então, tá bem legal esse feedback, muito obrigado e seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está começando aí, ouvindo esse primeiro episódio aí de 2021, como sendo o seu primeiro episódio do Bookcast. Muito obrigado pela audiência e, bom, sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, quero trazer aqui para vocês um livro que, seguinte, é um livro... Bom, eu vou falar a ficha técnica dele aqui primeiro, para que a gente possa comentar tudo nos mínimos detalhes. Vocês já sabem qual o livro que é, porque, enfim, eu postei no meu Instagram lá, Diego S. Gon, e também é o nome do episódio, né? É o nome do livro, então não tem como esconder, mas deixa eu passar a ficha técnica para vocês, como eu geralmente faço para comentar sobre o livro. O nome do livro é O Instituto. O autor é o Stephen King. O ano original de publicação dele é 2019, então ele é um dos mais recentes livros do King. Acho que o mais recente dele atualmente agora é óbvio, né? É o Com Sangue, que saiu no ano passado, em 2020. Ele lança vários livros, está lançando vários livros, sempre lançou vários livros, então é bem difícil meio que controlar aí os livros que ele vem lançando. Mas pelo que eu sei, pelo que eu consegui ver, o Com Sangue é o último dele, esse talvez seja o penúltimo, o Instituto, que foi lançado em 2019. A editora é a Suma e o livro contém 542 páginas. É um livrinho, não é um livrinho, é um livrão. É um livrão, são 542 páginas, cheio de histórias, então não é uma leitura assim light, por assim dizer. Light se referindo ao livro ser pequeno, ao livro ser rápido, assim, ele é uma leitura, é uma aventura bem cheia, assim. Então, deixa eu falar para vocês primeiro o porquê que eu escolhi o King para começar o ano, né? Eu tenho uma tradição que, na verdade, começou no ano passado, então é uma tradição de um ano, assim, não é uma tradição de vários anos, é uma tradição que começou no passado, de eu começar o ano com um livro bom, assim, um livro que eu sei que eu vou gostar, que eu tenho quase certeza, 70, 80, 90% de certeza que eu vou gostar do livro pela capa, pelo resumo da história, pelo autor. E no ano passado, em 2020, eu comecei o ano lendo um livro que é muito bem conceituado e muita gente gosta, que é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Ela é polonesa, se eu não me engano, e o livro dela ganhou vários prêmios, assim, ganhou Prêmio Nobel de Literatura, Man Broker International Prize 2018 também, então é um livro que é bem conceituado. Daí eu falei, não, em 2020 eu quero começar esse ano com um livraço, com uma leitura que vai me incentivar
a ler mais nesse ano. E o livro, ele é bem estranho, assim. Ele conta de uma situação, de uma cidadezinha pequena, que a mulher vive na cidadezinha pequena e alguns animais começam a morrer, e ela começa a suspeitar dos moradores daquela cidade e tal. Mas é um clima bem estranho, assim. Talvez a minha expectativa estava muito alta para esse livro sobre os ossos dos mortos, e a Olga não conseguiu atender essa expectativa. A expectativa é a mãe da decepção, né? Então eu tava com a expectativa muito alta, não conseguiu atender. E eu comecei o ano meio que, já comecei o ano com uma literatura, com um livro meio meia boca, assim, vamos pro próximo. Aí eu li um Stephen King. Li o Revival do Stephen King, logo depois do Sobre os Ossos dos Mortos do ano passado. Aí o Revival, eu já falei aqui do Revival, não fiz nenhum episódio sobre ele, talvez eu faça uma releitura dele esse ano e fale sobre ele aqui. Ele é um livro muito foda do Stephen King. Ele traz, claro, sobrenatural, traz personagens bem desenvolvidos, traz um final que, como eu já falei aqui, é um final bizarro, talvez seja o melhor final que eu já li do King. Eu não li, eu devo ter lido umas 15 ou 20 obras dele. Eu não li todas, obviamente. Quero ler ainda um dia, mas é difícil. O cara não para de lançar livro. Mas é um livro com, talvez, o melhor final do King pra mim, assim. Então, Revival foi uma puta leitura de começo de ano do ano passado, né? Minha segunda leitura eu li em fevereiro, mais ou menos. E aí, nesse ano de 2021, eu falei, bom, deixa eu escolher um livro que eu sei que eu vou gostar, que pelo resumo da história, pelo autor, eu tenho quase certeza que eu vou gostar. E, claro, escolhi o meu autor favorito, um dos meus autores favoritos, que é o Stephen King, e não errei. Infelizmente, nesse ano de 2021, começamos com o pé direito. Talvez o Sobre os Ossos dos Mortos do ano passado era um prenúncio do que aconteceria no ano de 2020, que não foi o ano tão bom assim, em termos de, enfim, pandemia, no caso, né? Mas esse ano de 2021 comecei com o pé direito com a literatura, lendo O Instituto de Stephen King. Deixa eu falar para vocês o resumo da história aqui. Então, o resumo da história é um menino de 12 anos chamado Luke. Ele é sequestrado e ele acorda depois de um tempo, depois de 1 ou 2 dias, no instituto. O instituto é uma instalação que, claro, eu não vou dar nenhum spoiler aqui sobre o que é a instalação, mas é uma instalação com vários quartos, com várias crianças, e lá nessa instalação, essas crianças são testadas por adultos, tem médicos, tem ajudantes, tem zeladores, tem faxineiros e faxineiras. Então é uma instituição bem grande, assim, e essa instituição, ela sequestra essas crianças e começa a fazer testes nelas. Começa não, a instituição, o instituto, ele existe já há um tempo. O livro já conta que o instituto já existe há algum tempo. Talvez isso... Não, isso não é nenhum spoiler, porque ali no comecinho já a pessoa já dá para manjar que o instituto já é uma coisa bem tradicional, assim, que existe há bastante tempo. Então ele acorda no instituto com várias outras crianças, alguns da idade dele, outros nem tanto, outros mais velhos e outros bem mais novos. O Luke, que é o protagonista, ele tem 12 anos. O mais velho talvez tenha 16 e o mais novo 9 ou 8, então crianças nesse patamar de idade, e eles são testados, eles tomam umas vacinas que eles não sabem o que é, que deixam eles com dor de cabeça, e essas, você deve se perguntar, né, tá, mas por que essas crianças são sequestradas e a galera fica fazendo teste nelas? Essas crianças, elas possuem algumas habilidades, assim, que talvez sejam sobrenaturais. São 2 habilidades que as crianças possuem. Algumas delas possuem uma e outras delas possuem outra, e algumas raras possuem as 2, que é a habilidade de telepatia e telecinese. Então, telepatia é a habilidade de ler os pensamentos das outras pessoas. Então, algumas crianças têm isso, algumas crianças têm isso bem pouco, assim, eles conseguem ter alguns relâmpagos, assim, do que a outra pessoa está pensando, tá dizendo na mente dela e tal. E tem crianças com o talento da telecinésia, né, que é mexer objetos só com a mente sobre a matéria. Então, é por isso que essas crianças são sequestradas e são colocadas nesse instituto. E, claro,
As crianças acordam nesse instituto depois de serem sequestradas não sabendo nada, assim, não tem nenhuma introdução do porquê que elas estão lá, o que elas estão fazendo, cadê os pais delas, cadê a família delas, em qual local esse instituto é localizado. Obviamente que o livro conta que o instituto é localizado nas florestas lá do Maine, que é onde o Stephen King gosta de contar as histórias dele e é onde o Stephen King mora. Eu tô falando Stephen e Stephen, enfim. E então as crianças não sabem de nada, elas acordam nisso e elas, claro, ficam com medo, muito porque os adultos que lideram ali o instituto, os médicos, os enfermeiros, a galera ajudante ali que faz os testes nessas crianças, eles são bem maus, assim. Então é o adulto sendo o mal na história do Stephen King, que é algo que o King sempre traz. Eu não lembro agora de nenhuma história que o mal é caracterizado por talvez um monstro, um fantasma. É sempre o mal de alguma pessoa. Carrie tinha poderes e era possuída e tal, sei lá. Um livro muito bom, Carrie. Tem muita gente que não gosta de Carrie. Não sei porquê. Eu li no ano passado e gostei bastante de Carrie, o primeiro livro do Stephen King. Outro livro, A Dança da Morte, também não é alguma entidade. É um vírus que acaba dizimando praticamente toda a população. Só 2% da população sobrevive. Então também é uma luta entre o bem e o mal na Dança da Morte, com pessoas do bem e pessoas do mal. Então o King sempre traz as pessoas como sendo a fonte de negatividade do livro, o vilão, o antagonista do livro, o antagonismo do livro. Então, nesse livro aqui não é diferente, mas o King sempre dá essa pitada aí de sobrenatural, com esses talentos e habilidades que essas crianças têm, mas o livro ele é muito voltado à perspectiva do Luke, né? Do Luke, que é o protagonista, que ele acorda, não sabe o que está acontecendo, e o Luke ele é muito inteligente, ao contrário das outras crianças que elas podem ter poderes, esses poderes de telepatia e telecinésia muito fortes, mas elas não necessariamente são super inteligentes que nem o Luke. O Luke é um menino prodígio e ele logo começa a pensar em que forma em que plano que ele vai fazer para sair desse instituto ou para, sei lá, avisar as outras crianças que eles podem tomar o lugar, enfim, ele começa a logo pensar em como sair dali, mas claro, ele fica muito abatido, né, ele não sabe onde é que ele tá, ele começa a ter eu não vou falar aqui que é muito spoiler, mas ele começa a ter alguns sinais de que o instituto ele tá meio largadão, assim. Ele tá meio... todo mundo tá fazendo os testes, as crianças estão organizadas, tem refeição, eles não são tratados como prisioneiros. Isso é bem importante falar, que eu achei bem legal do livro, que a galera que controla eles, claro, eles não podem sair desse instituto, eles estão presos lá, mas eles não são tratados como prisioneiros, eles têm alimentação, eles podem ir no parquinho lá brincar, tem cama elástica, tem todos os equipamentos de jogos, então eles são, na verdade, bem tratados, muito bem tratados, mas tem as partes que eles fazem os testes nas crianças. Eu não vou falar aqui os testes, eu acho que eu não tô dando muito spoiler, mas aqui o livro ele é muito foda, e mesmo com spoiler vale a pena, mas posso te garantir aqui, não dei nenhum spoiler, está tudo lá no resumo da história lá na Amazon, e eu aqui tô lendo atrás do livro aqui também, tem todos esses fatores. Então esse é o contexto geral do livro. Essas crianças sequestradas nesse instituto não sabem o que estão fazendo lá, começam a fazer testes nessas crianças. Essas crianças têm os poderes de telepatia e telecinésia, e aí a história começa a se desenrolar. Então é um bem originalzão do King, assim. Por quê? Porque tem criança, então tem criança envolvida, It tem criança, o King adora trazer a história de adolescente e criança nas histórias dele, então ele não sai muito do terreno do King. Tem um pouco do sobrenatural, que é esses poderes meio que paranormais que as crianças têm. Tem o antagonismo dos adultos, os adultos prendendo essas crianças, e tem também um desenvolvimento de personagem que o Stephen King gosta de fazer, que é feito muito bem aqui no livro. Tem uma coisa bem legal que quando eu comecei a ler e o Luke foi pro instituto,
onde tinham várias outras crianças, eu pensei que o King ia gastar, sei lá, 400 páginas só falando do histórico dessas crianças. Ah, tem o Luke, tem o Nick, tem o Avery. Ah, o Avery nasceu em tal lugar e ele é assim, e na escola ele foi tratado assim. Eu pensei que... Porque o Stephen King gosta de detalhismo, só que ele fala das personalidades dessas crianças com ações que elas estão cometendo atualmente. Ou seja, tu entende como os personagens pensam e a personalidade dos personagens com as ações que eles estão tomando ali na hora. Então não tem aquela necessidade do King trazer todo o histórico das 10, 15 crianças que são faladas no livro, mais as outras que estão no instituto que o King não entra muito a fundo. Então eu achei isso muito legal, isso dá uma leitura muito dinâmica assim, para o leitor, dá uma ideia de história muito dinâmica do leitor, porque o leitor conhece os personagens com as reações que eles estão tendo no momento, e não com, sei lá, 50 páginas de histórico do porquê que o Luke gosta de computador, sei lá, ou porque ele é inteligente, ou porque ele sabe tudo que ele sabe, entendeu? Então foi bem legal nesse ponto, assim. Eu esperava realmente que o King iria gastar a maior parte do livro só falando dos personagens, mas não. Ele fala da história, ele consegue linkar uns acontecimentos que acontecem na história de forma muito natural. Sabe, às vezes, história de novela, assim, que duas pessoas estão conversando e uma terceira passa, assim, e ouve o que elas duas estão conversando e as duas estão conversando sobre ela, só que, tipo, elas estão conversando no shopping, daí como é que a terceira pessoa passa lá? Qual é a possibilidade, a probabilidade daquela pessoa passar lá no fundo, ouvir a história que aquelas duas pessoas estavam falando e ouvir que essa história é dela? Então, não é esse tipo de história que as novelas entregam, assim, muito a probabilidade de acontecer as coisas que acontecem nas novelas é muito pouca, é muito baixa. Então aqui o King sempre interessado em mostrar como o impossível é possível. Ele até cita em uma determinada parte do livro que ele sempre se interessa, ali no final, nos agradecimentos, ele sempre se interessa em tornar o impossível possível. E nesse livro ele conseguiu mesclar a história desse menininho, do Luke, menininho, legal, do Luke com uma outra cidade pequenininha lá dos Estados Unidos. Então isso é muito foda. Então realmente gostei bastante da leitura. Então tem tudo de King, tem crianças, tem sobrenatural, tem o mal sendo representado por humanos. O suspense do livro, a expectativa do livro, ele começa mais um pouquinho depois da metade do livro. Claro, tem suspense desde o começo, porque tu quer entender como é que o Luke foi parar nesse instituto, o que é o instituto, por que eles estão sequestrando essas crianças, onde é que essas crianças estão indo. É legal no livro que o instituto ele tem a parte da frente e a parte de trás. E isso também não é spoiler, tá? A parte da frente é onde as crianças vão, elas ficam um mês, mais ou menos, algumas semanas na parte da frente, fazendo alguns testes, e depois elas vão para a parte de trás. E as crianças que vão para a parte de trás nunca mais são vistas. Então todo mundo tem medo da parte de trás. E daí tu começa a tentar entender, tá, o que é a parte de trás? O que tem na parte de trás? Tu começa a fazer mais testes, as crianças são mortas, as crianças são retornadas à casa dos seus pais. Então tu começa a querer entender aquilo. Só que para mim, o livro pegou mais assim no meio do livro. Eu comecei a me interessar mais em terminar a história no meio do livro, porque no meio do livro ele já dá todo o cenário do instituto, ele já dá todo o contexto, e aí a história começa a mover para frente, assim. Então o suspense pesado assim começa mais na metade do livro, pelo menos para mim, né? Bom, a minha opinião geral sobre o livro O Instituto do Stephen King, eu estava pensando aqui no que eu iria colocar aqui como minha opinião. Eu gostei bastante do livro. Esse livro, eles deveriam fazer um selo, até uma dica para a editora Suma aqui. Deveriam fazer um selo para botar nos livros, garantia de satisfação. Porque se tu gostou dos outros livros do King, tu obviamente vai gostar desse, porque tem todos os elementos que o King gosta de conversar, assim, de contar, que é criança, que é a história de um antagonismo extremo, chega até de fim de mundo, assim mesmo, o antagonismo dessa história. Então eles deviam ter um selo, assim, tá? Se você gostou de O Iluminado, você vai gostar desse livro. Se você gostou de It, você vai gostar desse livro. Eu nunca li It, na verdade. Meio que é um objetivo meu ler It esse ano,
não sei se eu vou conseguir, porque é um livro bem grande, mas e algumas pessoas falam que o It é bem grande, e ele não é grande porque tem bastante história, mas porque ele é muito detalhista. E a outra coisa desse livro, o Instituto, ele é grande, ele tem 542 páginas, mas são necessárias essas 542 páginas. Não são páginas, como eu falei, de desenvolvimento de personagem, de coisas que não fazem sentido. São páginas que realmente fazem com que a imersão na história seja muito grande. Então, é um livro grande, mas são páginas que você não vai perceber elas passando, assim, porque a história realmente é bem rica nessas 542 páginas. Outro ponto aqui que eu queria falar, da minha opinião, ele não é um livro de terror, ele é um livro mais de suspense, assim. Ali no livro diz que é uma ficção científica, ficção norte-americana. Isso não diz muita coisa, né? Óbvio que é uma ficção, uma fantasia. Mas ele não é um livro de terror, apesar de ter partes que sim, tem sangue, tem morte, tem cadáver, tem decomposição, tem tudo isso que o King adora colocar nas histórias dele. Tem tudo isso, mas não é uma história de terror, de monstro, nem nada. É só uma história mais de suspense, assim, e até de ação. Tem uma cena de ação nesse livro, que é muito foda, que é mais pro final, assim, é uma cena de ação que realmente parece que tu tá lá no meio da cena, assim. Eu gostei bastante da forma que o King contou essa cena. Eu achava que ele não iria entregar, porque ele começa a criar essa cena durante o livro, ele começa a criar meio que o contexto dessa cena durante o livro, então tu meio que sabe que vai acontecer essa cena, mas ele entrega essa cena de uma maneira tão detalhada, mas ao mesmo tempo rápida, que faz com que tu realmente esteja assistindo um filme de ação ali na tua cabeça, porque ele só fala das coisas que realmente importam na cena, e o restante tu preenche com a tua criatividade, com a tua imaginação, mas o que é realmente importante ele fala no livro e cria essa cena muito foda de ação mais pra parte final. Mas é isso, galera. Acho que eu falei todos os pontos aqui que eu queria falar. Um livro do King para começar o ano bem, para começar 2021 bem. Não é um livro de terror, é um livro mais suspense / ação. Quem gostou dos outros livros do King, se você leu 5 livros do King e gostou de 4, você vai gostar dele. Ele não tenta inventar uma outra forma. Isso é outra característica do King. Ele não foge muito do perfil dele, de como ele entrega as coisas, de como ele entrega as histórias. Então é que nem a AC/DC. AC/DC, todas as músicas do AC/DC são basicamente a mesma coisa. Mas eles não mudam a forma que eles trabalham. Eles fazem as músicas e todas as músicas são fodas e eles não mudam. Alguns críticos falam, mas é a mesma coisa toda a música, o refrão é o nome da música, não sei o que. Mas eles continuam fazendo isso, uma das maiores bandas de rock dos últimos tempos. Então, o King, ele não tenta inventar, ele é ele aqui nessa obra e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você nunca leu King, quer começar por esse livro, eu recomendo. Ao contrário de alguns outros livros dele que talvez sejam muito pesados ou talvez que não tenham muito do King, esse livro realmente tem toda a essência do King. Então, se você quer começar a ler Stephen King com o Instituto, vá em frente, porque você não vai se decepcionar. E se você gostar do Instituto, consequentemente, você vai gostar de 80% das obras do King. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Novamente, desejo a vocês um ano de muita luz, muita energia positiva, muito pensamento positivo, muita esperança. Como eu falei aqui, eu tô sentindo uma esperança nas pessoas muito bacana. Acho que ninguém mais aguenta a pandemia, mas desejo a vocês tudo de bom. Muito obrigado pela audiência, por estarem ouvindo e estarem acompanhando. O Bookcast é um projeto que eu gosto muito de fazer e em 2021 com certeza eu vou continuar fazendo, quero fazer cada vez mais, quero fazer coisas novas, então muito obrigado mesmo. Se vocês querem se comunicar comigo, vão lá no meu Instagram, Diego S. Gon, e lá eu posto tudo que eu tô lendo. Quando sai episódio novo do Bookcast eu posto por lá, mas também, por favor, me siga aqui no Spotify. Eu tô recebendo alguns novos seguidores nos últimos dias no Spotify, então, de novo, sejam bem-vindos.
livros. E muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha incentivado vocês a ler O Instituto, do Stephen King, uma das mais recentes novelas e histórias aí do Stephen King. Eu não sei se esse livro ele tá tendo alguma adaptação. Geralmente livros do King têm compra de direitos muito rápido. Até antes do King lançar, tem a galera do cinema já e de séries comprando os direitos do livro. Então vale a pena dar uma pesquisada para ver se tem alguma série desse ou algum filme sendo produzido do Instituto. Mas mesmo assim, leia o Instituto, você vai gostar bastante, eu curti bastante. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.